Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos e amados irmãos, eu acredito que muitos de vocês têm acompanhado aí a disputa teológica entre o André Luiz, né, que é um ortodoxo e que defende a tradição apostólica, a sucessão apostólica, né, ou seja, defende a grande tradição, né, a tradição apostólica. E também tem aí o rapaz do Arena Católica que, respondendo ao Lucas Banzoli, vai mostrar claramente que a afirmação de Banzoli de dizer que todos os pais da igreja defendiam a sola escritura é uma falácia, né? Uma falácia, é um sofisma. E Lucas Banzoli ele não sabe o que é tradição apostólica ou tradição oral também, que os apóstolos transmitiram e a igreja guardou, né, e fundamentou aí também ritos litúrgicos e doutrina, baseado nessa tradição, na grande tradição. E por ele não saber a diferença, ele começa a confundir as tradições eclesiais. Exatamente, tradições eclesiais. Então, o Banzoli, não sabendo o que é uma tradição eclesial, ele coloca tudo no mesmo pacote. Só que a tradição eclesial, ela pode ser abandonada, ela pode ser modificada, ela pode ser rejeitada, né? São tradições eclesiais. Eu vou explicar daqui a pouco o que significa cada um. Melhor, eu vou ler o que o catecismo diz. E existe a tradição apostólica, que foi recebida da pregação viva dos apóstolos. E a partir dessa grande tradição, a igreja vai criando os ritos sacramentais. E cada sacramento tem um rito, né? Tem uma praxis dentro da liturgia. Isso eu falo de todas as liturgias, né? Não falo somente da liturgia de rito romano, mas de todas as liturgias, maronita, melquita, ambrosiana, ou seja, todos os ritos. Então, ele não sabendo o que é tradição, ele começa a pegar os livrinhos verdes, né, os pais da igreja, e começa a deturpar. Não sei se intencionalmente ou se por ignorância mesmo. Acredito que por ignorância. Né? Não quero duvidar da integridade da pessoa. Né? Mas veja, o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 80, vai falar sobre a relação entre a tradição e a Sagrada Escritura. No parágrafo 81, o Catecismo vai dizer que as duas, a tradição e a Sagrada Escritura, as duas modalidades são duas modalidades distintas de transmissão da fé. Aí acontece o seguinte, veja, Sagrada Tradição, parágrafo 81 do Catecismo. A Sagrada Escritura é a palavra de Deus enquanto redigida sob a moção do Espírito Santo, ou seja, sob a inspiração do Espírito Santo. Quanto à Sagrada Tradição, ela transmite integralmente aos sucessores dos apóstolos, e aqui é necessário igrejas com sucessão apostólica, como a igreja de Banzoli não tem sucessão apostólica, ele não sabe o que é isso, né? Ele pode até conhecer o conceito de sucessão apostólica, mas ele não sabe o que é no sentido prático, porque como não tem um bispo que foi sucessor dos apóstolos, transmitindo aos seus sucessores a tradição litúrgica, a tradição sacramental, a tradição, ou seja, a grande economia sacramental da igreja, dentro de todos os seus ritos, dentro dos 7 sacramentos, dentro dos sacramentais e tudo mais, dentro das bênçãos. Então, como não tem a sucessão apostólica, ele não tem esse conhecimento na prática. Então, ele pode saber algo sobre o conceito, mas prático ele não conhece. Então, veja, quanto à Sagrada Tradição, ela transmite integralmente aos sucessores dos apóstolos a palavra de Deus confiada por Cristo Senhor e pelo Espírito Santo aos apóstolos, para que, sob a luz do Espírito de verdade, eles, por sua pregação, fielmente a conservem, exponham e difundam. Então, os apóstolos receberam a pregação de Cristo, eles também transmitiram a sua pregação e os ensinamentos de Cristo para outros bispos, para outros, entre aspas, apóstolos, outros bispos, que os bispos são sucessores dos apóstolos, e eles expõem
difunde e fielmente conservam na igreja. E conservam isso onde? Na prática da igreja, litúrgica da igreja. Então ele não conhece isso, por não conhecer isso, por ser alguém que simplesmente frequenta cultos onde a pessoa chega, um canta um hino, outro faz uma oração e depois alguém lê um texto bíblico, prega e ali às vezes, muitas vezes mal interpretados, né? E infelizmente, então ele não tem como entender o que é a tradição. Aí veja, agora parágrafo 82. Daí resulta que a igreja, a qual estão confiadas a transmissão e a interpretação da revelação, então, a partir daqui, por a igreja estar ser ela responsável, né, e a ela foi confiada a transmissão e a interpretação da revelação escrita e da revelação oral. Primeiro os apóstolos pregaram para depois escrever. Então, não deriva a sua certeza a respeito de tudo o que foi revelado, somente da Escritura. Por isso, ambas, a Sagrada Escritura e a Sagrada Tradição, devem ser aceitas e veneradas com igual sentimento de piedade e reverência. Então aqui está se falando da tradição. O que é a tradição apostólica? Né? O que é a grande tradição? Que ela é recebida e na vida prática da igreja, na economia sacramental, né, dos ritos, das bênçãos, dos sacramentos, tudo isso a igreja recebe, administra, transmite. E somente ela pode fazer isso. Ok? Essa é a Sagrada Tradição. Só que nós temos no parágrafo 83 o seguinte: tradição apostólica e tradições eclesiais. No último vídeo, respondendo ao André Luiz, Lucas Banzoli, ele vai usar um texto de um bispo. Agora não estou lembrando o nome do bispo, fugiu a mente, era para eu ter anotado, não anotei. Mas é um texto pastoral, um bispo, né, um pai da igreja, que escreve uma carta para uma senhora que estava tendo sonhos e pedia que o bispo interpretasse os sonhos dessa senhora. Ele escreve uma carta dizendo: olha, leia a Bíblia, dando conselhos pastorais. Não é tradição, aqui não é uma tradição, aqui são conselhos pastorais, né? E esses conselhos pastorais, eles estão dentro dessa tradição, dessas tradições eclesiais. O bispo disse: olha, leia as Escrituras, nela você vai encontrar sabedoria, ore ao Espírito Santo e você entenderá os sonhos por revelação do Espírito Santo, você entenderá os sonhos que você está lendo, né? Então, porque o padre manda ler, porque o bispo, porque o pai da igreja manda ler a Bíblia, ao invés dele mesmo falar algo sobre os sonhos que aquela senhora estava tendo, Lucas Banzoli vai colocar como sendo ele defendendo somente as Escrituras. Vá para a Escritura, como se estivesse defendendo somente as Escrituras. Mas isso acontece porque Banzoli não sabe o que é tradição eclesiais. E as tradições eclesiais, elas podem ser modificadas, elas podem ser rejeitadas e elas podem ser até abandonadas por inteiro. Veja, a tradição da qual aqui falamos é a que vem dos apóstolos e transmite o que estes receberam do ensinamento e do exemplo de Jesus e o que receberam por meio do Espírito Santo. Aqui é a tradição, a grande tradição. Com efeito, a primeira que é a tradição apostólica, a primeira geração, como efeito, a primeira geração de cristãos ainda não dispunha de um Novo Testamento escrito, ou seja, viviam apenas da tradição apostólica, a tradição da pregação oral dos apóstolos. E o próprio Novo Testamento atesta o processo da tradição viva, ok? Na prática, é o que André Luiz estava dizendo, é uma vida prática, sacramental. Por isso André Luiz convidava o Banzoli a frequentar uma santa liturgia, ou seja, uma missa, como eles chamam, uma missa ortodoxa. Eu também convido qualquer protestante a visitar uma missa, né? Uma missa. E aí você vai ver o que é uma liturgia na prática, e a tradição apostólica sendo aplicada ali nos sacramentos, principalmente o sacramento da comunhão. Agora veja, dela é preciso distinguir as tradições teológicas, disciplinares, litúrgicas ou devocionais. Então,
é preciso se distinguir, Banzoli, o que é a tradição, a grande tradição apostólica, das tradições, que aqui ele traz algumas tradições, que são tradições eclesiais. Ele vai falar das tradições teológicas, disciplinares, litúrgicas ou devocionais, surgidas ao longo do tempo nas igrejas locais. Constituem elas formas particulares, sob as quais a grande tradição, aquilo que foi deixado pelos apóstolos, recebe expressões adaptadas aos diversos lugares e às diversas épocas. É à luz da grande tradição que estas, ou seja, as tradições eclesiais, que estas podem ser mantidas, modificadas ou mesmo abandonadas sob a guia do magistério da igreja. Então Banzoli não sabe o que é uma tradição apostólica, o que é a tradição apostólica. Ele pode até ter um conhecimento teórico fazendo pesquisa no IA, né? Aí no chat GPT, alguma coisa do gênero, não sei. Mas ele não sabe o que é a tradição. Aí veja, o parágrafo falando sobre os sacramentos da fé, no parágrafo 11:24 do Catecismo, vai dizer assim: a fé da igreja é anterior à fé do fiel, que é convidado a aderir a ela. Então a minha fé, quando eu começo a crer em Jesus e eu me aproximo da igreja, a minha fé não é maior, nem é anterior à fé da igreja. A fé da igreja é anterior à minha fé. E é por isso que diz, por isso o fiel é convidado a aderir à fé da igreja. Quando a igreja celebra os sacramentos, confessa a fé recebida dos apóstolos. Isso Banzoli não sabe diferenciar. No parágrafo, finalzinho do parágrafo 11:24 e o comecinho do parágrafo 11:25 vai dizer o seguinte: a liturgia é um elemento constitutivo da santa e viva tradição. É por isso que nenhum rito sacramental pode ser modificado ou manipulado ao arbítrio do ministro ou da comunidade. Então a tradição apostólica que está viva nos ritos sacramentais, eles não podem ser modificados. E aqui não está se falando de uma modificação genérica, está se falando da modificação da sua essência. Por exemplo, a Eucaristia. A Eucaristia, para ser Eucaristia, ela só pode ser validamente celebrada por um ministro que foi ordenado, por um bispo que foi ordenado, por outro bispo que sucedeu aos apóstolos. Ministro validamente ordenado por um bispo validamente feito bispo. Outra coisa, a matéria do sacramento é pão, asmo, pão sem fermento e vinho. Se for suco de uva, como é celebrado nas igrejas protestantes, não é Eucaristia, porque a matéria foi modificada. Também não é Eucaristia porque o pastor não vem de uma sucessão apostólica. Simplesmente é alguém que auto se intitulou pastor, ou que alguém o fez pastor, o fez entre aspas, porque não faz, se não é um bispo de sucessão apostólica, não tem como um presbítero ser validamente ordenado, então não tem como acontecer, né? E aí, Banzoli, por não conhecer isso, por exemplo, Martinho Lutero, quando ele foi excomungado, os sacramentos que ele celebrou, que ele abandonou a grande maioria, ficou somente com o batismo e a Eucaristia, e não crendo na transubstanciação, mas crendo na consubstanciação, e o sacramento do matrimônio não era validamente celebrado. Por quê? Porque ele foi excomungado, né? A igreja luterana não tem sucessão apostólica, né? Calvino e os sacramentos, entre aspas, celebrados por Calvino e por sua trupe, não tem sucessão apostólica, não é fé da igreja dos apóstolos.
né? Aí você vai e percebe, veja, por exemplo, parágrafo 11:25. É por isso que nenhum rito sacramental pode ser modificado ou manipulado ao arbítrio do ministro ou da comunidade. Ah, não. Por exemplo, o Sínodo da Amazônia. Eu ouvi dizer, né, que lá no Sínodo da Amazônia tinha presbíteros e até membros da igreja na Amazônia que queria celebrar a Eucaristia com, não lembro, parece que era um pão, como fosse uma espécie de tapioca, alguma coisa do gênero. Queriam ordenar pessoas casadas, né? Ou seja, queriam modificar verdadeiramente o sacramento eucarístico, queriam verdadeiramente mudar a essência da missa, né? Aí veja, nem mesmo a suprema autoridade da igreja pode alterar a liturgia ao seu arbítrio, mas somente na obediência da fé e num religioso respeito do mistério da liturgia. Então, existe uma essência na liturgia, né? Por exemplo, o Concílio Vaticano II tem o Missal de Paulo VI, né? O rito romano do Missal de Paulo VI é um pouco diferente do rito romano do Missal de Pio V, né, se eu não me engano, a missa tridentina. É um pouco diferente. Porém, a essência está lá. A matéria do sacramento está lá. O ministro ordenado validamente por um bispo, que foi validamente feito bispo, está lá. E o rito é bem próximo no sentido de palavras que são utilizadas. Mas é o mesmo rito, é o rito romano. Está lá. Só que Banzoli não consegue saber o que é isso. Aí, no parágrafo 11:26, vai dizer: de resto, visto que os sacramentos exprimem e desenvolvem a comunhão de fé na igreja, é um dos critérios essenciais do diálogo que busca restaurar a unidade dos cristãos. E aqui, a unidade dos cristãos que tem sucessão apostólica, e os que não têm teriam que rejeitar as suas tradições eclesiais, que não fazem parte da tradição apostólica, e aderir à tradição apostólica. Então, meus irmãos, é isso, né? O problema de Banzoli é que ele não sabe o que é tradição apostólica, tradição eclesial, o que é um pai da igreja, né? Um padre da igreja, citar as escrituras para dar força, embasamento àquilo que está sendo ensinado, vivido na vida prática da igreja pela sucessão, pela tradição oral recebida dos apóstolos, né? Porque os apóstolos primeiro pregaram. Se você leia o Novo Testamento, leia o Novo Testamento, e você vai perceber que o Novo Testamento, ele é todo fruto da tradição apostólica, fruto da tradição oral da igreja. E depois ele se torna algo redigido, algo escrito. Primeiro vem a tradição. Primeiro, diz Santo Irineu de Lyon, né? Santo Irineu de Lyon aqui, no livro Contra as Heresias, primeiro ele vai dizer que os apóstolos primeiro pregaram, a igreja acreditou, a igreja viveu praticamente, né, uma vida prática dessa tradição que foi pregada, né? E depois, por necessidades pastorais da igreja, os apóstolos começaram a redigir, a escrever, né, cartas e também os evangelhos para orientar pessoas dentro da igreja, ou orientar uma comunidade inteira, né? Então, é isso. Aquilo que aconteceu no Concílio de Jerusalém. A confusão. Vai circuncidar os pagãos ou não vai? Os apóstolos se reúnem, escrevem uma carta dizendo o que é que a igreja deve viver na vida prática. Já tinha sido dito, mas como estava tendo confusão por causa dos judaizantes, a igreja vai lá e escreve aquilo que deve ser crido. Deus abençoe a todos e não quero entrar na briga deles aí, apenas fazendo um comentário sobre Lucas Banzoli, que agora Lucas Banzoli encontrou algumas pessoas que têm condição
né, intelectual, tudo, para mostrar as grandes falácias de Banzoli. Deus abençoe.